Muito bom. E aí acho que tem uma questão que o pessoal levantou muito aqui, porque impacta diretamente no, né, no que vai sobrar ali no final do mês, que é a parte de tributação. E aí talvez a primeira pergunta que o pessoal tem feito é se na questão de tributação só entrar em contato com alguém responsável pela contabilidade ou se também precisa de uma parte jurídica. É uma curiosidade que eu tenho também. Essa eu gosto de conversar. Olha aí. O trabalho de contabilidade e do advogado especialista em tributação, ele é um trabalho complementar. Perfeito. Eu não acho que existe sobreposição. Eu acho que existe as funções de cada um. O contador, ele é o seu primeiro ponto de contato. É ele que lida muitas vezes com a própria emissão de nota, quando isso não é internalizado dentro do seu negócio. Ele que vai lidar com as demonstrações fiscais que obrigatoriamente têm que ser declaradas, têm que ser transmitidas para a Receita Federal. Se você está no Simples, ele vai te ajudar a gerar lá a guia do Simples e fazer o pagamento todo mês. Então o contador, ele vai cuidar do que eu diria num primeiro momento do operacional, Legal. do dia a dia. Não que um advogado também não o possa fazer se ele tiver a inscrição em contabilidade, mas geralmente o contador está no operacional. Sim. E é certo que o contador, por estar no operacional, ele muitas vezes tem insights estratégicos muito bons. Sim. Por exemplo, o contador pode muito bem ir falar para o médico: ó, doutor, eu acho que a sua tributação no Simples Nacional está aumentando muito. Por que a gente não migra, por exemplo, para o lucro presumido e tenta um benefício fiscal, que é o benefício fiscal que alguns já devem ter ouvido falar e conhecer, da equiparação hospitalar, que é um benefício fiscal que reduz alíquotas de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, de tal modo que no final a sua tributação vai ficar menor do que do Simples. O contador ele pode dar esse insight, ele deve dar esse insight. E aí entra o advogado, que vai pensar no estratégico. Bom, beleza, como que a gente então vai operacionalizar, efetivar esse benefício fiscal? A gente vai fazer isso por meio da via administrativa, que muitos profissionais da contabilidade fazem, ou esse aqui é um caso mais sensível e a gente vai fazer isso por meio da via jurídica, pedir um reconhecimento de um juiz que de fato a gente tem direito a um benefício fiscal e derrubar a nossa tributação em 30%, 40%, 50%. Com segurança de que isso nunca mais vai ser discutido enquanto a legislação for essa. Sim. Aí que entra o advogado. E esse é um trabalho que é um bate-papo que tem que haver entre os dois. Então, geralmente, o advogado, para tratar da situação fiscal, ele pode ser colocado em duas situações. Primeiro, no pré, quando está começando, como a gente já falou no início do conversa, entender o que vai ser seu negócio, sua expectativa de crescimento, o que faz sentido você começar. Onde faz sentido você começar? O contador, nesse sentido, ele vai trabalhar no dia a dia com o médico, vai estar lá também desde o início, trabalhando no dia a dia. Eventualmente vai ter um insight, então é interessante às vezes até que haja comunicação, uma comunicação periódica entre contabilidade e advocacia. E o advogado, ele precisa também estar... por isso que é interessante você ter um advogado próximo, ele tem que estar sempre de olho sobre o seu negócio. Eventualmente também acompanhando o crescimento. Se o contador não der esse insight, próprio advogado, ele vai falar: olha, eu acho que agora chegou o momento de você ter um benefício aqui. De a gente pleitear aqui a equiparação hospitalar e baixar. Ou ainda, perguntar coisas como: você sabe se o seu contador está trabalhando com livro caixa, que é uma estratégia que eu acho que já até foi tratada em outro episódio, que geralmente é utilizada para reduzir tributação. Então, é esse trabalho conjunto. O advogado ele vem para olhar para o estratégico e muitas vezes para efetivar soluções que o contador não consegue fazer sozinho, porque ela depende de um provimento judicial, depende de uma discussão mais profunda com o Poder Judiciário. Esse é um ponto muito importante que você falou, porque às vezes o contador pode fazer alguma coisa, mas você acaba tendo ali um pequeno passivo porque você não sabe se aquilo efetivamente pode dar um problema, né? Não, ele pode, o contador deve. O contador deve. O contador é o primeiro aliado de toda a empresa. Perfeito. O advogado, ele tem que entrar quando as situações, primeiro, não são situações evidentes. Perfeito. Porque, como eu falei, se você fizer errado, a multa pode ser alta. Você pode tomar uma multa de 100% aí tranquilamente, mais juros, mais correção monetária, mas todo o trabalho tem que discutir e lidar com essa dor de cabeça. Então, não é evidente, consulta com quem é especialista em tributação. E não com qualquer, com tributação, porque os universos também, assim como na medicina, o cardiologista não faz a mesma coisa que o dermatologista, o advogado especialista em direito tributário não faz a mesma coisa que o trabalhista e vice-versa.
Perfeito. Isso é um ponto Enfim, importante. tem que tomar um cuidado com o patrimônio. Né? Então, fazer isso, né? ter essa consulta e sempre trabalhar também com cenários, que eu acho que é um cenário interessante, de planejamento de patrimônio, considerando não apenas a clínica, o que ela está gerando, mas o patrimônio, muitas vezes familiar, do médico ou da médica como um todo. Entendi. Porque as situações se conversam. Vou dar aqui um pequeno exemplo. A gente está diante de uma situação de reforma tributária hoje. Sim. Você tem os novos tributos, que a gente diz que são os tributos sobre o consumo, a tributação indireta, que vai afetar a todos os profissionais, inclusive os médicos, que garantiram aí uma alíquota favorecida por se tratar de serviço de saúde, mas ainda assim vai afetá-los. Você tem um tributo muito interessante que recentemente foi alterado, que é o imposto sobre a renda. Imposto sobre a renda de pessoas físicas. Recentemente teve uma alteração, de tal modo que haverá um adicional de 10% progressivo para quem recebe mais de 50 mil reais por mês. Perfeito. Então, nessa situação em que você vai ter mais um tributo incidindo sobre uma distribuição de dinheiro para a pessoa física que antes não existia, você tem que pensar, puxa vida, será que eu estou no melhor regime tributário aqui na minha clínica? Será que não é o caso de eu eventualmente combinar aqui a minha clínica com um sócio, pessoa jurídica, por exemplo? O sócio não apenas sou eu na pessoa física, mas a minha holding. E eu distribuo o dinheiro para a minha holding, não para mim enquanto pessoa física, de tal modo que eu posso licitamente, aqui é importante isso colocar, tá? Licitamente permitido por lei evitar o pagamento neste momento deste novo tributo. Entendi. Ou seja, é uma estratégia que eu estou, isso para ficar bem claro, tá? É uma estratégia lícita de planejamento, não é falcatrua nem nada. É usar a lei conforme ela coloca aqui para gente. Ela permite. Isso precisa ser pensado. Então, e aí, esse impacto, você vê que qual é o impacto que faz sentido se pensar também quando aquele negócio já está faturando um pouco mais. Com certeza, né? E aí você está preservando o patrimônio. Sim. Não se trata de dar jeitinho, se trata de pagar o que é justo. Sim. E não pagar o que é a mais. Até porque, se você está trabalhando com negócios competitivos, em áreas competitivas, você também aí sabe do mundo dos negócios, margem, ter noção da sua margem, do seu negócio, margem é tudo. Às vezes 5%, 10% de margem é um mundo de diferença. 5%, 10% de margem permite, por exemplo, a compra de uma tecnologia nova. Permite, por exemplo, a contratação de uma pessoa responsável só por um departamento comercial, que é o que muitos negócios pecam. Entendi. Permite a contratação de um profissional pensado em sucesso do cliente. Enquanto o outro que às vezes não está se planejando fiscalmente, não tem. Você se coloca em evidência. Não necessariamente para somente estar na frente do concorrente, mas para continuar a fidelização do seu cliente para que ele não pense nunca mais sair do seu negócio. No final do dia, falar de tributação não é falar do pagar menos por pagar menos, ou ainda do pagar o que é justo somente por pagar o que é justo, mas principalmente para que o seu negócio continue no topo. Perfeito. Para isso. É um investimento que se paga. Sim. Esse é um ponto muito interessante. É um investimento que se paga. Até fazendo um pequeno parênteses, a equiparação hospitalar. Esse benefício fiscal. Muitas vezes derruba em 50% o imposto que se paga. Às vezes é economia de 20, 30, 40 mil reais por mês. Sim, com certeza. Quanto maior o volume, né? Sim, e veja, por um benefício fiscal previsto em lei, que ele não é espontaneamente reconhecido pelo que a gente chama pelo fisco aqui, né? Por Receita Federal. De maneira evidente, claro, porque o fisco ele preserva as contas e se você está na regra geral, você vai pagar na regra geral. Mas se você tem o direito de estar na regra específica, você tem que estar na regra específica e economizar 20, 30, 40 mil reais por mês. Sim. E investir no que é certo. Perfeito. E não vai ser o fisco que vai vir te falar isso, né? Você precisa de um aconselhamento para conseguir descobrir. Né? Geralmente não. Até tem uma frase também aí do mundo tributário que os alemães geralmente falam, que eles dizem que geralmente só os tolos pagam imposto. Não no sentido de espertinho nem nada, mas para dizer, se você não vai atrás, você está perdendo dinheiro. Perfeito. E aí é tolice, porque como eu falei, é um investimento que se paga. Você paga, às vezes, uma consulta bem feita, você já economiza rios de dinheiro. Sim. E eu acho que esse ponto, principalmente no Brasil, que a gente tem complexidade e cada dia mais imposto, né? Passa a ser mais importante. Sim, com certeza. Legal.